toda a nossa casa foi alcançada através desse material. Obviamente que não todos na mesma época. Uma grande safra numa mesma época, foi uma família inteira lá em casa. Nós somos 7, então foram 6 pessoas já integrados à igreja, mais 3 da família da minha tia. Então já dava 9 pessoas. Então, o curso bíblico básico, ele é um material que foi desenvolvido pelo pastor Fridolin, juntamente com outras pessoas que fizeram parte de desenho, parte de revisão, parte de versículos, de sugestão. E o pastor Fridolin é o pastor fundador da igreja lá de Campo Grande. Não poderia deixar de mencionar, até porque esse material é desenvolvido por ele. Ele que é o autor desse material. E trabalhei com o pastor Fridolin, fui secretário do pastor Fridolin e ajudei também a aperfeiçoar esse material na época que trabalhava junto com ele na Sociedade Origem e Destino. O pastor Fridolin, ele é um dos sócios da Sociedade Origem e Destino, que não tem fins lucrativos, mas tem fins de apresentar o Evangelho através da criação. Então, existem várias palestras, material que é desenvolvido pela Sociedade Origem e Destino com o cunho de apresentar o criacionismo e o Evangelho através desse material, dessa sociedade. Então, o curso bíblico básico, ele tem o objetivo, nessa noite, de treinar os irmãos para que os irmãos saibam como conduzir uma pessoa a Cristo e, após conduzir a Cristo, como conduzir essa pessoa no discipulado. Então, minha tia, ela deve ter em torno de uns 60 e... Tá gravando? Tá? Tá, não precisa cortar não. Ela tem mais de 60, tia Margarida. Tem mais de 60. Então não é a idade dela. E acho que ela fez aniversário agora. Aí, o que acontece? Ela compartilha o Evangelho através desse material, que ela recebeu a palavra através desse material, para as senhoras da rua, que vinha tomar lá o chimarrão com ela. É o mate, lá é chamado toma mate. Ou tereré. Vinha o pessoal na casa dela e ela apresentou para os vizinhos. E a vizinha do lado direito da casa dela foi batizada, acho que um ano atrás, a Marilza, e ela que deu o estudo para Marilza. A vizinha da frente, Dona Nega, já tem mais de 70, acho que já tem uns 80 anos, Dona Nega, também foi discipulada pela minha tia. A filha dela foi discipulada pela minha tia. E o filho da filha dela aí foi discipulado pelo pastor Johannes. Mas também através desse material. Então, só para os irmãos terem uma ideia de que é um material bastante simples, mas que ajuda todas as pessoas, independente da idade. Se algumas pessoas falam, eu tenho já uma idade, às vezes não consigo assimilar as coisas, não é fácil. E muitas vezes as pessoas estão querendo, às vezes você conhece alguém, quer falar de Cristo, mas você não sabe como a coisa vai acontecer, como conduzir isso. Então, existe esse material que foi desenvolvido para que os membros, as ovelhas da igreja, possam ganhar pessoas para Cristo. Uma das coisas mais difíceis que tem sido para as igrejas e para os pastores é exatamente fazer cada membro da igreja ser um evangelista. Uma pessoa que consegue conduzir alguém a Cristo e à maturidade em Cristo. Então, nós agradecemos a Deus por um material como esse, que pode nos capacitar, mas assim, não existe, eu costumo dizer, não existe aquela fórmula mágica que vai simplesmente transformar você. Primeiro, existe em você a vontade de fazer a obra de Deus? Em muitas igrejas, quando você conversa com irmãos e pergunta, você consegue apresentar? Não consigo. Mas quando você sabe que uma pessoa está interessada no evangelho, o que você faz? Eu peço para o pastor conversar comigo. Aí o pastor vai lá na casa daquela pessoa, visita, para poder apresentar o evangelho. Ou é verdade que você está querendo receber o evangelho? Ou então, de fato,
isso vira somente um trabalho do pastor. E a palavra de Deus, ela nos instrui que todos nós devemos pregar o Evangelho. Paulo ainda menciona que ele não tinha vergonha do Evangelho. Ele dizia em Romanos 1,16, eu não tenho vergonha do Evangelho. Entende? Porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, nós precisamos não nos envergonhar do Evangelho, tá? Mas nós temos que ser pessoas que saibam a palavra de Deus, que conheçam e que tenham o Evangelho, que vivam o Evangelho para poder transmitir para outras pessoas. Então, o objetivo desse treinamento, irmão, é te dar nas mãos a ferramenta e falar para você, olha, é assim que você vai fazer e você precisa ter coragem. A igreja primitiva, ela certa vez orou por coragem, por ousadia, e o local onde eles estavam tremeu todo, sabia? Por conta dessa oração. Então talvez a sua oração tenha que ser: Senhor, concede ousadia ao teu servo, à tua serva, para que abra a boca e proclame o teu evangelho. E um outro objetivo é a gente entender que às vezes existem várias formas de você fazer o evangelismo. E essas formas, elas vão desde uma distribuição de folhetos, elas vão desde um apelo aqui dentro da igreja, desde muitas vezes o abordar de alguém no dia 2, dia de finados, onde a pessoa está refletindo sobre a morte de um ente querido, está ali. Inclusive eu já vendi flor no cemitério, né? Já tive essa profissão, né? Mas o evangelho, ele tem também uma forma de ser abordada onde você, às vezes, conversando com o seu vizinho, você pode falar para a pessoa que existem verdades básicas que Deus deseja que ela saiba. Eu geralmente pergunto para a pessoa qual é o pior pecado que uma pessoa pratica contra Deus. Eu não vou responder para vocês. Mas é só você lembrar do maior mandamento. Ele é o contrário do maior mandamento. Tá? Então, a pessoa geralmente começa a dizer se é matar ou não, e eu começo então uma conversa com aquela pessoa e digo: olha, a Bíblia possui verdades fundamentais para que você possa conhecer a Deus e você amá-lo com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Certo? Que esse é o maior mandamento, né? Então, para você não ter dificuldade, você então precisa estabelecer uma conversa com a pessoa e apresentar o curso bíblico básico. E dizer, olha, existe um curso que é inteiramente gratuito, tá? E nós podemos combinar de estudarmos a Bíblia. Que dia você tem disponível? Então você estabelece uma conversa de uma maneira muito natural e a pessoa começa então a estudar junto com você, ou você marca na sua casa ou na casa dela, e você começa a estudar com essa pessoa a palavra de Deus. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para o relógio, senão eu vou me empolgar. Tá? Então o objetivo do treinamento é que você saiba como fazer essa abordagem e as verdades que você precisa compartilhar com pessoas. Com o passar do tempo, essas verdades estarão tão claras na sua mente que você praticamente não vai precisar olhar para o material. Você vai entregar a folhinha para a pessoa e você já vai saber as verdades daquelas lições. Tá bom? Bom, como eu disse, o pastor Fridolin, ele foi o autor através da Origem e Destino. E ele disse as seguintes palavras: a vida verdadeira, o sentido da vida, a vida plena, a vida eterna, pode ser alcançada se com sinceridade a pessoa participar deste breve e emocionante curso da Palavra de Deus.
A informação mais importante e mais abrangente da existência humana é resumida nas seguintes lições do curso bíblico básico. Pelo fato do curso conter respostas para as perguntas filosóficas fundamentais da humanidade, ele é resumido como sendo a boa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. As lições são base para uma vida feliz e bem-sucedida. Perguntas como: qual é a origem da humanidade? Qual é o sentido da vida? Como posso descobrir e viver a razão de minha vida estada aqui no planeta Terra? Qual é o meu destino após a morte? Como posso conhecer a verdade? Como posso ter certeza? São respondidas neste curso essas perguntas. Cada lição contém uma vasta abrangência de verdades teológicas e filosóficas que levarão a níveis de conhecimento cada vez mais profundos. Outros cursos seguirão a este, que a verdadeira felicidade e vida possam, por vocês, serem abraçados. Que Deus te abençoe. Isso está impresso aí na sua apostila, tá? E isso não vai estar impresso na apostila da pessoa que receber esse estudo. Mas é interessante o quão abrangente esse estudo é. Então, as lições do curso bíblico básico, então se a gente falar curso bíblico básico ou CBB, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Se eu falar CBB aqui, você não se perde, não. Curso bíblico básico, tá bom? Ela tem uma lição de introdução, que fala sobre a atitude correta na busca de Deus. Ela tem uma segunda lição, a Bíblia é a palavra de Deus. Depois, o Deus da Bíblia, a criação do universo e da vida, as intenções de Deus com você, a criação dos anjos e a queda de Lúcifer, provação e queda do homem, os empecilhos de Deus, a obra de Cristo, os dois caminhos, o inferno, o céu, e aí 3 requisitos para alcançar as intenções de Deus: arrependimento, fé e novo nascimento. Convite e decisão, a nova criatura, andar na luz, o teste da fé enfrentando dificuldades. Então são 18 lições mais uma introdução. Aí você fala, mas eu vou fazer 18 encontros com uma pessoa? Imagina aí você fazendo um encontro, são 18 encontros. Quanto tempo levaria? Levaria 4 meses. 4 meses e 2 semanas para você finalizar o curso, né? Mas você não precisa fazer dessa forma. Porque a cada encontro, as lições elas são bem tranquilas e resumidas. Você pode fazer 3, 4 lições com a pessoa. Mas aí nós vamos passar alguns requisitos, tá? Sugestões práticas para o ensino do curso bíblico básico. Irmãos, a pessoa que estará ministrando o curso bíblico básico fará o quê? A fotocópia desse material para entregar para a pessoa. E aí, você precisa ser organizado. Você entrega essa fotocópia para a pessoa, a liçãozinha, você perfura ela e você coloca um grampo onde você possa prender aquela lição. Você vai entregar inicialmente a lição 1 e a tarefa da lição 1. Você entrega para a pessoa. Não imprime a apostila toda e entrega para a pessoa, não. Você vai assustar a pessoa. Fala, rapaz, até eu passar por tudo isso aqui. Não, mas você entrega a cada encontro. Tem uma pessoa que eu estou fazendo o estudo. Você entrega aquela folha, aquele material para a pessoa. Uma lição e uma tarefa. E aí coloca dentro desse grampo. No próximo encontro você leva a lição 2. Aí coloca lá, grampeia na ordem certinha, porque quando você faz isso, você organiza o material da pessoa. Se você der solto, você não vai nunca mais ver aquela folha. Então é importante que você faça dessa forma, que aí a pessoa vai guardar com bastante carinho. Tá bom? Então, primeira coisa, a sugestão é a organização do curso. Você vai fazer a fotocópia, você já tem a sua apostila na mão, você vai usar a sua apostila e a pessoa vai fazer a fotocópia dela. Quer dizer, você vai fazer a fotocópia e vai levar para ela
a cada lição. Eu vou dar 3 lições para a pessoa, então você vai levar as 3 impressas com a tarefa. Tá? O que você vai dizer para essa pessoa no primeiro dia que você encontrar com ela? Então vamos pensar aqui. Irmão Mauro, tem um amigo, fala o nome de um amigo para mim, amigo seu. Castelo. E o Castelo recebeu o convite do irmão Mauro para fazer o estudo da Palavra de Deus, o curso bíblico básico. Então, o que precisa haver para poder ter esse curso junto com o irmão Mauro? Um combinado. Esse combinado é o alinhamento de como vai acontecer este curso. Primeiro, quanto ele vai cobrar no curso? O Castelo vai querer, cara, quanto que é esse curso? O curso é gratuito. Tá? Você não vai cobrar nada. Você vai dizer para a pessoa, olha, o curso é gratuito. Tá? Não haverá cobrança nenhuma, não vai ter oferta para você passar, coisa assim. Não tem oferta. Tá? Você não tem pressão para frequentar a igreja. Você não vai pressionar a pessoa para ela frequentar a igreja. Existe um caminho até chegar à igreja. Então você precisa tomar cuidado. Se no primeiro encontro você já começa a falar para a pessoa, você tem que ir para a igreja, você vai ter que ir para a igreja. Sem você ir na igreja, você não vai conseguir firmar na verdade. Você começa a pressionar, a pessoa faz o quê? Ela para. Bom, você também não vai pressionar a pessoa para ela tomar uma decisão. Durante o curso, você vai dizer para a pessoa que durante o curso, ela vai chegar no momento em que ela vai ter que tomar uma decisão. Nós temos sempre que lembrar, irmãos, que nós vamos apresentar a palavra de Deus que não volta vazia. A palavra de Deus é que vai falar com aquela pessoa, com o Castelo, né? E você, antes de ter o Castelo fazendo isso com você, você já dobrou o seu joelho, você orou pelo Castelo, você orou para aquele momento que você vai conversar com o Castelo, que Deus vai abrir essa porta para você fazer o estudo. Então você não pretende pressionar ninguém. O seu amigo, o seu vizinho, o seu contato, você não pretende pressionar para que a pessoa se livre do inferno e ela queira aceitar Jesus Cristo. Não faça isso. A pessoa não tem que ir para o céu com medo do inferno. Ela tem que ir para o céu porque ela ama a Deus. Certo? E a conclusão mais óbvia do mundo é, se você não ama a Deus, o que você vai fazer no céu? Não é mesmo? Se você não possui um relacionamento com Deus, o que você vai fazer no céu? Eu sempre digo, se alguém algum estranho bater na porta da sua casa e pedir para morar lá num quarto, você abriria a porta para aquele estranho? Não. E por que Deus vai abrir a porta para o estranho? Então nós precisamos dessas verdades, a gente precisa ir absorvendo. Tá? Então, o curso, você vai deixar a pessoa tomar a decisão. Tá? E esse curso é o que? Nós estamos revelando o Evangelho de Jesus Cristo para essa pessoa através das verdades da Bíblia. Tá bom? Então, a decisão da pessoa é totalmente voluntária. O curso pode ser feito uma ou mais vezes por semana. Tá? Quantas vezes a pessoa desejar fazer e você tiver disponibilidade. Existe o combinado. Tá? O que é o combinado? É um acordo. Que dia que dá para você? Quinta-feira. Que horas? 19 horas. Na onde? Lá na minha casa. Dá para você? É Várzea Grande, perto do aeroporto. É pertinho do aeroporto. Tá? Então, não dá para mim sim. Então, tá combinado. Agora, onde que é? Não é lá no Cospó. Pertinho, né? Não da minha casa. Mas aí, tá combinado 19, vamos lá. Tá? Então, você combina no horário que convém, onde vocês dois podem ir, tá? Ou onde uma família pode ir. Isso é muito legal, que às vezes a família toda participa. Às vezes você começa com uma pessoa e várias pessoas da casa participam. Então sempre lembra de levar mais de uma lição. Tá? Leva ali sempre umas 3.
Tá? Lembra assim, é uma pessoa que tem uma família que sempre vai aparecer o Luiz lá. Eu não estava na programação da Sirene, mas eu apareci e depois eu comecei a fazer parte do estudo. Leva, porque aí outro aparece e você tem lá para poder deixar a pessoa participar. Tá bom? Bom, o combinado também entra, é o seguinte, você combinou com a pessoa o dia, o horário, o local. Mas e se não der para você participar? Você não consegue ir lá naquele dia, o que você faz? Você avisa com antecedência. Então você precisa pegar o telefone de contato dessa pessoa para você avisar com antecedência. Tá? E aí vocês têm um combinado. Da mesma forma você diz para a pessoa, se você não puder, você entra em contato comigo e me avisa, que aí eu vou remarcar a programação. Tá? E assim, seja bastante coerente com as suas remarcações. Remarquei essa semana, eu não fui. Na semana que vem eu não vou também e na outra não vai dar. Então você acaba abandonando a pessoa. Quando você resolver se arrepender e você voltar, o que vai acontecer? A pessoa não tem mais interesse. Ou tudo aquilo que você já vem passando com a pessoa já foi. Tá? Então, lembre-se desses combinados. São sugestões práticas para o ensino do curso bíblico básico. As lições, elas são compostas de 5 quadrinhos com versículos já escritos. Esses versículos serão lidos pelos participantes alternadamente. Se tiver mais de um, você vai deixando cada um um quadrinho, para que as pessoas possam participar do estudo. Tá? E se eles não quiserem, aí você mesmo pode ler. Mas o bom é deixar a pessoa pegar a lição na mão e ela mesma ler. Por isso que eu falo, leva às vezes mais algumas lições. Em alguns quadrinhos constam ler também. Você vai enxergar lá no estudo, ler também. Esse ler também, essas passagens, aí você mesmo lê na Bíblia. Tá? E aí você diz para a pessoa, em casa vocês podem abrir esses versículos e estudar um pouco mais essas verdades que a gente está falando. E é muito, mas muito, muito bom quando você chega para a próxima lição e aí está aquele alvoroço, né? Tem uma dúvida. Essa semana a gente, passando pela lição, a gente encontrou que Deus é muito bom, Ele está em todos os lugares. Tem até a história de gêmeos, hoje eles estão lá na igreja. Eles eram pequenininhos, tinham medo de escuro. E a gente ensinou que Deus está em todos os lugares, através do curso. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E aí à noite, estava chovendo, estava escuro. O Igor vira para o Yuri, eu estou com medo de ir lá na cozinha, porque lá está escuro. E ele diz, nós não aprendemos que Deus está em todos os lugares? Então, Deus está lá na cozinha mesmo, se estiver escuro. E isso é uma verdade que, por menor que seja, te deixa muito feliz. Isso é uma bênção verdadeira. Né? Temos também uma revisão da lição. Tá? Toda a lição, vocês viram aí que tem tarefa? Dá uma olhadinha aí e você vai perceber que tem tarefa. Tá? A tarefa, ela é bem facinha de se responder. Tá? Então a pessoa, ela vai, com base na lição, ela vai fazer a tarefa dela. E é bom você, sempre que você chegar para começar uma nova lição, você tomar a tarefa dela, dizer, olha, vamos agora fazer a correção da tarefa. E você pega aquela tarefa e você vai ali corrigindo. E você dá uma nota para a pessoa. Se ela acertou tudo, ela vai ganhar um 10. A pessoa fica feliz quando ela tira um 10. Tá? E às vezes a pessoa não acerta. Às vezes ela fica na dúvida. E é o momento de você tirar a dúvida dessa pessoa. Tá bom? É o momento de você, então, explicar melhor aquilo que ela, de repente, ficou confusa. Tudo bem? Sempre abre espaço para pergunta. Mas, irmão, se ele me perguntar e eu não souber responder, e agora? Irmãos, tem pergunta que você vai fazer para mim que eu não sei responder. O que eu tenho que fazer? Irmão, ainda não sei te responder essa pergunta. Então, deixa eu dar uma pesquisada e eu te
Respondo na próxima semana, no próximo encontro nosso eu te respondo. Eu vou buscar uma ajuda nessa pergunta e te respondo. Sem nenhum problema. Tudo bem? Então não precisa ficar com medo de responder as dúvidas que as pessoas podem passar para vocês. Tá? Então, a revisão sempre ela está relacionada com a lição. Primeira lição, tem lá a revisão, que é uma tarefinha só de marca X. As lições, elas então são compostas de 5 quadrinhos, tem uma lição, tem uma revisão, e a pessoa marca X na alternativa que ela entende que é a correta. Tá bom? O aluno estará lendo o versículo da primeira caixinha em voz alta. Se houver mais de um aluno, deixe ler alternadamente. O professor virá com a Bíblia e estará lendo os versículos nos quais consta ler também. Não exija do aluno abrir e ler a Bíblia. É preferível o professor fazê-lo. Tá? E o professor sempre virá preparado para fazer o ensino da lição. Não deixe de estudar a lição, de enxergar verdades bíblicas para você poder instruir outra pessoa. Se você não estudar, na hora você vai gaguejar e vai fazer o kikiki, não vai sentir que é capaz de fazer o trabalho. Então, você estuda, pega a lição e estuda para você poder apresentar para a pessoa. Tá certo? Então, irmãos, recomendações, mas bastante práticas, tá bom? Bastante práticas. Se você então seguir que você é responsável pela organização, que você precisa fazer o combinado, você precisa estar pronto ali para se chegar a mais pessoas. Não fique com medo, fique alegre se chegar a mais pessoas. E se você não tiver, vamos dizer assim, eu não sinto segurança, acho que eu não consigo de primeira, né? Se durante essa semana você tiver algum contato e você quiser uma ajuda, a gente te ajuda. Tá bom? E a gente está aqui para te ajudar. Mas lembre-se, a gente vai para te ajudar para que você consiga fazer. Tá bom? É sempre assim. E aí quando você entra na primeira lição, vocês já estão agora na primeira lição. A primeira lição é uma introdução que vai falar sobre o quê? A atitude correta na busca de Deus. Está aí na apostila? Muito bem. Primeiro quadradinho, que é a introdução aí, ele vai falar com sinceridade. Qual que é a primeira atitude correta na busca de Deus? É uma busca com sinceridade. Então, nessa primeira parte, vira para mim a apostila de vocês só para eu ver onde você está agora. Aqui está certo, certinho, certinho, é isso mesmo, tá bom? Vocês estão na primeira lição, certinho. Esse material também tem em PDF, dá para você abrir no celular, tá bom? Então fica fácil para você fazer. E assim, gente, nós estamos envolvidos numa geração que isso aqui tem Bíblia, tem livro, tem estudo, e a gente tem que ir também olhando para essas coisas, tá? O WhatsApp, ele deu uma acelerada nessa questão. Então, se a pessoa não quiser ter uma apostila na mão, ela quiser ter no celular, tem algum problema? Não tem nenhum problema. Tá bom? Muito bem. Então, quando a gente olha para o primeiro quadradinho da primeira lição, a primeira lição diz que a atitude correta na busca de Deus. E a intenção do estudo é fazer com que a pessoa enxergue gradativamente o quê? Qual é o plano da salvação para a vida dela. Tá certo? Então, quando você vai fazer o estudo, você também tem que ser intencional. Ok? O que é ser intencional? Ser intencional é você ter um objetivo para aquele estudo, para aquela pessoa. Quando você olha, o irmão Mauro olha para o amigo Castelo dele. Aí nós temos que deixar uma coisa bem clara, né? Ele é intencional, ele quer que esse amigo seja salvo em Cristo Jesus. Só que aí, ele vai fazer o quê?
vai lá, vai oferecer o estudo da palavra de Deus para o amigo dele, e o amigo dele vai se aproximar dele, mas ele também vai se aproximar desse amigo, e se a intenção dele for somente de, puxa vida, eu quero estar dentro do propósito da igreja, de estar no estudo bíblico. Então o objetivo do irmão Mauro é estar no estudo bíblico para um amigo. Muitas vezes a pessoa sente, esse cara só está querendo passar esse estudo aqui. Parece uma meta aqui. Parece que alguém deu uma ordem para ele, ele tem que fazer e cumprir, ou é algo bem superficial, vazio e só como falso. Nós queremos alcançar as pessoas por amor às pessoas. Então, quando você olha para uma pessoa, você quer alcançar aquela pessoa porque você ama aquela pessoa e deseja que ela receba a salvação em Cristo Jesus. E às vezes, se esse não for o seu desejo, ore para que Deus ame essa pessoa através de você. Tá? Então, você precisa também ter sinceridade no momento em que você estiver fazendo o estudo e ser intencional. Tá? Ser intencional. Você tem um objetivo para aquela pessoa. Quando você fizer isso, você não vai ficar somente no mecânico. Você vai fazer além do que nós vamos falar aqui, com certeza. Então, a atitude correta na busca de Deus, em primeiro lugar, com sinceridade. Irmão Sidney, pode ler esse quadradinho, por favor? Mas aqui carinho o solo bom são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e concordante, guardam e produzem frutos com constância. Vejam, pois, como... Vejam bem, essa é a parábola do semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear, tá? E existem vários tipos de coração que receberam uma palavra. E Jesus diz que a atitude com a qual você vai em busca do sentido da vida determinará se você vai encontrar ou não. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não prestam atenção no que é falado. Isso acontece até no culto. Tá? Ouve a pregação, o pastor está falando todo domingo que você precisa ter o desejo de pregar a palavra de Deus, mas aquilo não faz efeito na sua vida. Por quê? Porque não presta uma atenção naquilo que é falado. O ouvido desaparece de suas mentes, assim como a semente cai na onde? No pé do caminho e é devorada pelos pássaros. Outros ouvem a palavra, mas não estão dispostos a enfrentar as consequências. Outros passam por dificuldades porque ouvem a palavra, mas quando passam por dificuldade, elas desistem. E a pessoa desiste assim como as plantas que crescem em cima da pedra, porque ela fica ali com um solo raso para ela poder extrair os nutrientes, né? É que nem aquela semente que germina ali no meio da pedra e depois ela morre, ela seca. Tá? Mas outros recebem a palavra de Deus concordante, com sinceridades e estão dispostas a seguir a vontade de Deus. Então, essa pessoa ela busca não impor a condição a Deus, mas ela busca estar dentro da vontade de Deus. Ela concorda com a palavra de Deus, com sinceridade, e então ela está disposta a dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então, o primeiro requisito é a pessoa ter sinceridade. Por que ela está buscando a Deus? Hoje, se você olhar, até eu cheguei no Açaí, a gerente do Açaí falou: vou usar uma frase que é de uma igreja universal. Pare de sofrer. E de fato, hoje, o marketing está muito forte para as pessoas fazerem o quê? Buscar a cura do seu sofrimento dentro da igreja. Então não há sinceridade na pessoa na busca por Deus.
ela busca, na verdade, resolver o quê? O seu problema. Então você diz para a pessoa, olha, você deve buscar a Deus com sinceridade para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não buscar a Deus para Deus resolver os seus problemas. Porque quando nós temos um relacionamento consumista com Deus, isso não funciona. Deus, eu costumo dizer, Deus não é bobo. Tá? A pessoa vende a cama, vai lá e entrega na oferta para Deus dar um carro para ela. Ué, o Deus que eu sirvo, irmão, ele sabe fazer conta. Tá? Então, assim, as pessoas querem sempre essa barganha, porque o relacionamento não é sincero. É um relacionamento sem o interesse realmente verdadeiro. É até no casamento isso é um problema. Um relacionamento de consumo vai gerar o fim do casamento, o fim do relacionamento. Então com Deus não é diferente. Uma atitude correta é você ser sincero. Uma segunda atitude correta, quem pode ler? Irmão Mauro, pode ler, por favor? Buscarão e acharão quando buscarem de todo o coração. A busca de todo o coração. E é isso que diz a palavra de Deus. A busca pode ser feita de uma maneira indiferente ou com entusiasmo e de todo o coração. Existem pessoas que aguardam algum chamado especial. Tem gente que quer o sobrenatural acontecendo na vida dela. Quer que de repente ela escute uma voz do além, quer que alguém fale, hoje que você que está aí sentado com a máscara no queixo, sua máscara é uma máscara camuflada e você está de camisa listrada, hoje você então tem que receber a palavra de Deus e aceitar Jesus na sua vida. Tem pessoas que são assim, elas querem isso. E na verdade a busca, a atitude correta é a pessoa buscar de todo o coração. De certa forma, quando não conhecia Cristo, sempre minha mãe me ensinou a fazer uma oração antes de dormir, que era a oração do Pai Nosso. E às vezes a gente até passava um pouquinho da oração do Pai Nosso. E eu queria de fato que Deus tivesse um contato comigo. Então sempre quis, de certa forma, entender bem o que Deus queria. Mas eu não queria abandonar a vida que tinha. Mas quando conhecia a palavra de Deus, entendi que buscar a Deus de todo o coração não era buscar da minha forma. E Deus não tinha que engolir a minha vida do jeito que era. Mas eu tinha, sim, que entender que eu precisava amar a Deus com todo o meu coração e minha vida estaria sobre o controle dele. Então, existem pessoas que aguardam esse chamado especial. E o apelo é que a pessoa ela receba, tá, a palavra com todo o coração. O convite já foi feito de forma escrita na palavra de Deus e não necessita de nenhuma confirmação especial. A Bíblia ela traz para nós o convite de Deus para a humanidade. Então ele oferece a salvação através da palavra de Deus. Não precisa vir uma voz, o sobrenatural acontecer para que a pessoa então se entregue. Tá? Algumas pessoas elas estão bem e se sentem bem quando elas estão perto de pessoas que fazem parte da igreja. Então elas fazem o quê? Opa, eu vou lá na igreja, participo de um churrasco, na chácara, ando com o pastor é meu amigo, mas quando ela partir dessa vida, isso vai valer alguma coisa? Não vai valer nada para ela. Por quê? Porque ela de fato não buscou a Deus de todo o coração. Ela queria ter uma interação com as pessoas que buscam a Deus, mas com o próprio Deus ela não buscava. E algumas pessoas até dizem, não, mas quando Jesus Cristo voltar e o pastor começar a subir, eu vou agarrar no pé do pastor, eu vou subir também. Estar perto de pessoas que buscam a Deus não vai levar você para perto de Deus. Essa é uma verdade importante. E é interessante também que algumas pessoas pretendem reformar a sua vida. Parecer um cristão. Você parece um batista. Tem isso, né? Você parece um batista, você fala que nem batista, você ora que nem batista. Então,
O parecer é bem diferente do ser. Tá bom? Então, Jesus ele conhece aqueles que são seus. Então, Lucas 13, 26 e 27, ele diz, então vocês começarão a dizer, comemos e bebemos na sua presença, e o Senhor ensinou nas nossas ruas, mas ele lhes dirá, digo-lhes, não sei de onde vocês são, retirem-se de mim, todos os praticantes da injustiça. Não basta chegar perto de Jesus, não basta estar no prédio da igreja, é necessário tomar uma decisão. Algumas pessoas adiam a decisão, quando eu ficar mais velho, que eu não quiser mais curtir a vida, então eu vou tomar a decisão, tá? Outros acham que a religião é uma perda de tempo, e aí a Bíblia fala, em Deuteronômio 4, 29, então dali você buscará o Senhor seu Deus e o achará quando você buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma. Irmãos, estar na igreja, tá? Fazer parte de uma religião não leva ninguém para o céu. Tá? Isso a pessoa precisa entender. Ela precisa buscar a Deus de todo o coração, porque Deus enxerga o coração. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração da pessoa. Em terceiro lugar, buscar a vontade de Deus. Irmã Claudineia, pode ir fazendo um favor? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, contudo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7. Muito bem, agora imagina você tendo Jesus falando, eu não conheço você. Mas, Senhor, eu dirigia os cultos lá na minha igreja. Senhor, eu tocava lá na igreja. Senhor, eu pregava lá na igreja. Senhor, eu entregava a minha oferta. Senhor, nós expulsamos demônios certa vez. Mas Jesus vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Como é que você sabe qual que é a vontade do Pai? Jesus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aí eu desafio você, se eu chamar você aqui na frente, você dá conta de falar os 10 mandamentos? De cor. Imagina se chegou na presença de Deus e os 10 mandamentos aí agora, antes de entrar no céu. Aí você começa a cantar a musiquinha. Não terás deuses além de mim. A imagem não te prostrarás. Não tomarás meu nome em vão. Meu dia santificarás. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás nem odiarás. Também não adulterarás. Nem na pobreza furtarás. Diga a verdade e não minta jamais. E o que não te pertence não cobiçarás. Aí você já sabe os 10 mandamentos. Você sabe a vontade de Deus. Mas pastor, nós vivemos pela graça. Amém, vivemos pela graça para fazermos boas obras. E essas boas obras são a vontade de Deus através dos seus mandamentos. Ele nunca apagou os mandamentos dele. E nós precisamos ter no nosso coração isso escrito. Ele falou que ele escreveria em nossos corações, nós que temos o seu Espírito, para vivermos pelos mandamentos do Senhor. Se você tem o hábito pecaminoso de mentir, isso precisa ser expurgado da sua vida, isso precisa ser tirado da sua vida. Por quê? Porque você é uma pessoa do céu, que faz a vontade de Deus. Tá? Mas aqui você precisa ensinar a pessoa que Deus manifesta a sua vontade através da palavra dele. E você pode até perguntar, você sabe quais são os mandamentos? Qual dos mandamentos você gosta? Qual que você gosta mais? Os judeus perguntaram isso para Jesus, né? Qual que você gosta mais?
Ou então dizer qual é fala os 10 mandamentos. E geralmente as pessoas não sabem os mandamentos de Deus. Tá? Mas olha só, Jesus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor. Porque as pessoas chamam Jesus de Senhor, mas não fazem aquilo que Jesus quer. Porque elas amam Jesus da boca para fora, da pele para lá, mas não da pele para dentro. E Jesus, ele quer que ele seja de fato o dono da sua vida e que controla aquilo que você é e aquilo que você faz. Tá? Bom, 4. Aceitar as condições de Deus. Uma atitude correta é você aceitar as condições de Deus. Eu vou ler para nós, Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não foi em seu nome que profetizamos? Em seu nome que expulsamos demônio? Em seu nome que fizemos muitos prodígios? Então lhes confessarei: nunca os conheci. Retirem-se de mim, vocês que praticam a ilegalidade. Tá? No juízo final, as pessoas vão chegar para Deus e vão falar que elas expulsaram demônios, elas profetizaram, elas fizeram muitos prodígios, tá? E do que se esqueceram é que não fizeram a vontade de Deus, tá? O que importa, em primeiro lugar, não é tanto que você faz para Deus, mas quem Deus sabe que você é. Então, não adianta se você, eu canto, eu limpo, eu toco, eu prego. Não é o que você faz, não é o que você é. Isso que importa para Deus. Jesus respondeu que nunca conheceu essas pessoas praticantes da ilegalidade. E a pergunta é: Jesus conhece você? Faça essa pergunta. Jesus conhece você? Se você chegasse na frente de Jesus hoje, ele conhece você? Bom, o bem que você faz não apaga o mal feito na presença de Deus. Enquanto você vive conscientemente do pecado, não adianta querer fazer algum bem para Deus, você não será aceito diante de Deus. Quando preguei aqui, eu disse que o crente, ele tem a mente espiritual e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a pessoa carnal, ela é inclinada para as coisas da carne. Então, quando nós vivemos a vida cristã agarrado com o pecado, existe alguma coisa errada. Se você ama o pecado, mas quer ir para o céu, eu tenho uma notícia para você: você não vai para o céu. Mesmo você cantando bonito aqui, sou feliz, eu tenho que te dar uma notícia: você não vai morar no céu. Porque você chama Jesus de Senhor, mas ele não conhece você. Tá? Em Lucas 13, 25 e 27, nós ainda reforçamos: a partir do momento em que o chefe de família tiver levantado e fechado a porta, então vocês estarão parados do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo lhes dirá: não sei de onde vocês são. Então vocês começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença, nós participamos da ceia. E o Senhor nos ensinou nas avenidas. Mas ele lhes dirá: digo-lhes, não sei de onde vocês são, retirem-se de mim todos os praticantes da injustiça. Então, eu certa vez tive um sonho com arrebatamento. Você já sonhou com arrebatamento? Eu tive um sonho com arrebatamento. Aqui não é pentecostalismo não, tá, irmão? Foi um sonho mesmo. E eu gostava de pedalar com o meu primo ao lado de um parque que tem lá perto da casa da minha mãe. E nesse meu sonho, de repente, um clarão no céu surgiu, parece que um relâmpago cortava o céu fora a fora. E eu comecei a subir. Saí da bicicleta e comecei a subir. E o meu primo agarrou no meu pé. No meu sonho, tá, irmãos? Ele agarrou no meu pé. O Richardson, até hoje eu conto, coitado do Richardson, né? Ele também é cristão, salvo em Cristo, graças a Deus. E ele agarrou no meu pé. Eu quero ir também. Eu falava: Richardson, é um arrebatamento. Não, eu quero ir também. Ele agarrava meu pé e eu não conseguia subir. Eu acordei chutando a parede. Larga. Ninguém vai para o céu, irmãos, por estar dentro da igreja, por carregar a logo da Igreja Batista da Chácara dos Pinheiros, por conhecer o pastor Douglas, tá? Ninguém vai para o céu também se tiver a atitude de buscar dons,
sinais, tá? Mas se a pessoa buscar Cristo, essa atitude correta, ela então poderá adentrar o céu. Visto que tanto os judeus exigem um sinal, quanto os gregos procuram por sabedoria, nós, todavia, pregamos Cristo crucificado. Esse já é o quadradinho número 5. Pregamos Cristo crucificado para os judeus. Na verdade, um escândalo para os gregos, tolice. Tá? Para os convidados, porém, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Grande parte das pessoas vai à igreja buscar algum dom ou algum milagre que é praticado lá. Quando essas pessoas chegavam para Jesus, ele fazia milagre? Não fazia. Tá? Quem busca um sinal não busca Deus. Não devemos buscar dom. A igreja é repleta de dons. O pastor não tem todos os dons, porque Deus repartiu os dons para a igreja. Tá? Criança pequena, às vezes ela chega perto do pai, a Melissa mesmo, quando ela quer alguma coisa, ela chega e agrada o pai. Nós não conseguimos fazer isso, agradar a Deus para a gente conseguir algum favor dele. Mas nós precisamos preencher as condições para isso. Então, o que a pessoa precisa aprender? Que ela precisa buscar o Cristo ressurreto, tá? E através desse curso ela vai encontrar o Cristo ressurreto para a salvação da alma dela. Então, essa é a primeira parte, uma introdução, tá, irmãos? Então nós precisamos, de maneira bem simples, mas de uma forma experimental, explicar para a pessoa, tá, o que é a atitude correta na busca de Deus.